É por isso que nós vemos hoje tantas igrejas que têm muitos efeitos visuais, e nós temos aqui também de iluminação, de fumaça. É muito bom para você conseguir produzir um ambiente assim. Mas tem gente que não costuma muito. Só que isso tudo é para promover um ambiente. Só que isso não é o suficiente. Não é uma igreja com iluminação, com som, com bons músicos, que vai trazer a manifestação da presença de Deus. Mas é uma igreja que paga o preço da unção. E nós entendemos que o preço da unção, ele se conquista de uma forma, que diz no Novo Testamento, que aquele que permanecerdes em mim, e a minha palavra em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Quando nós pagamos esse preço, de permanecer nele através da oração, se lembra que falamos disso? E a palavra dele, através da exposição da palavra, tanto daquela que vem do altar, que está sendo ministrada a palavra, não é isso, Deise? Ou através da leitura sua diária, aquele que paga esse preço de buscar, de ir contra a vontade de passar mais um dia, não, já são tal hora, amanhã eu oro. Eu estou tão cansado, Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado, Pai, por... Mas na verdade, isso exige um preço. Nós entendemos que a terra prometida daquele Antigo Testamento, que era uma sombra daquilo que viria através de Jesus, Deus garantiu a eles o direito à vitória. Só que para que eles pudessem possuir a terra, eles tinham que estar dispostos ao quê? Entrar e enfrentar os inimigos. Tudo aquilo que estava contido no Velho Testamento simbolizava, de maneira como Paulo diz, né, de forma como uma sombra, aquilo que viria nos nossos dias de hoje, através de Jesus. Então, estávamos conversando, né, Manu, a respeito de como aconteceu com o povo de Israel. E o povo de Israel, eles não ficaram rodando 40 anos, entende, Paulo, para achar a terra prometida. Rodaram 40 anos, eles cansaram, morreram uma galera, achamos. Não foi isso. Eles saíram, cerca de 2 anos para 3 anos, eles encontraram a terra prometida. Só que quando eles viram que para acessar todas aquelas bênçãos, Marcos, exigia enfrentar povos preparados em guerras, os cananeus, filisteus, exigia enfrentar gigantes, nações poderosas com muros, muralhas construídas como Jericó. O que aconteceu ali? Eles começaram a pensar, bom, nós ficamos 430 e poucos anos como escravos. Nunca pegamos numa arma para guerrear. Não sei como usar uma lança, não sei como usar uma flecha, não sei como usar um escudo. Não tenho cavalos. Como é que eu vou lutar, Wilker? Tenho 1,60 m e sei pegar uma pedra e jogar. O gigante tem quase 3 metros, com um escudo, com tudo que vocês imaginarem. O que aconteceu a partir daí? Os 12 espias voltaram com uma mensagem. E a mensagem era, o que Deus falou é verdade. A terra está logo ali, aqui. Ela mana leite e mel. Ela tem tudo o que Ele prometeu. Damascos, figos, gigantes, tudo. Uma terra fértil, plana. Só que existem gigantes, povos poderosos. E nós diante deles somos como gafanhotos. 2, porém, voltaram com uma visão diferente, Josué e Caleb. A visão deles era que aquela terra nos será entregue, porque Deus nos garantiu a vitória. Gente, a partir dali, o povo de Israel recuou e voltou a andar no deserto, até completar os 40 anos. Conseguem entender isso? A terra prometida, Sônia, diante deles. A terra prometida diante deles. Mas eles ficaram com medo e fizeram o quê? Voltaram para o deserto, para dar voltas. Então nós entendemos que a nossa terra prometida hoje é Jesus. E tudo que Ele promete e fala na palavra é direito nosso. Tudo. Só que muitas das promessas, para que a gente possa acessá-las, nós precisamos estar dispostos a enfrentar. Enfrentar o desejo da nossa carne,
que muitas vezes é nos levar a pecar. Enfrentar as concupiscências, enfrentar os desejos da nossa mente que é contrária à vontade de Deus, enfrentar a indisposição de querer estar em união, estar no corpo de Cristo, estar na igreja, enfrentar um inimigo chamado falta de perdão, enfrentar um inimigo chamado orgulho, que, como foi dito ontem no encontro de casais, é o pai de todos os outros pecados, foi aquele que levou Lúcifer à sua queda. E então, enfrentar tudo isso muitas vezes é difícil. Se colocar na posição daquele que vai enfrentar, o G errou comigo, mas a palavra fala assim, que aquele que quiser ceiar, vá você, antes se quer ceiar, fazer alguma coisa, pede perdão àquele que tem algo contra ti, e depois você vem e entrega, seja seu dízimo, venha ceiar, seja fazer qualquer coisa. Só que quantos estão dispostos a enfrentar essa guerra, não mais contra um Golias de 3 metros, mas contra o orgulho, contra o pecado, contra a preguiça, contra a falta de perdão? Quantos de nós estamos dispostos a enfrentar a indisposição de orar? Hoje, as redes sociais, elas têm viciado tanto a nossa mente em dopamina barata, em tudo aquilo que traz novas informações com constante momento, em curto espaço de tempo, que a gente às vezes não consegue entrar para o quarto e ficar 10 minutos em silêncio. Quantos aqui sabem a última vez que conseguiu ficar 20 minutos em silêncio, em meditação? Tirando o momento que você estiver dormindo. Não vale. Você se lembra da última vez que você conseguiu ficar? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos podem, mas quantos podem lembrar desse dia? Tem pessoas que não se lembram 20 minutos calado. E não é dirigindo, pensando, não, meditando na palavra de Deus. Então, se nós queremos viver aquilo que Deus prometeu sobre a nossa vida, se nós queremos sermos cheios da unção do Espírito Santo de Deus, nós precisamos enfrentar os nossos inimigos de hoje. Existe um sistema que é contra nós. Existem distrações que constantemente ganham de cada um de nós todos os dias. Através de Instagram, YouTube, de notícias desnecessárias, de conversas aleatórias, de Netflix. Tem pessoas que passam mais tempo assistindo séries do que em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para o Espírito Santo de Deus, você está disposto a entregar 10 minutinhos, 20 minutos do devocional, entendeu, Deise? 20 minutinhos do devocional, mas para o Netflix você pode ficar 2 horas. A noite toda. Se for um final de semana, não tem problema. Então, tudo que configura as promessas do Senhor para a nossa vida no Antigo Testamento, que está hoje manifesta através da vinda, da morte e ressurreição de Jesus Cristo, nós temos o direito de viver. E nós precisamos entender que para acessar tudo isso, existe uma condição de estar disposto a lutar. E ao mesmo tempo, nesta condição, nós precisamos ser provados. É o que a palavra diz, não é isso? Eu quero aprovado ser. Porque Jesus, antes que ele pudesse manifestar o ministério dele, o que precisou acontecer? Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para quê? Para ser tentado pelo diabo. Calma aí. Jesus foi levado a ser tentado pelo diabo, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo me leva à aprovação de ser tentado pelo diabo. Não é o diabo que vem, tipo, na hora que Jesus está distraído, olhando para a direita, ele vem na esquerda e pega a Letícia e provoca ela. Na hora que Jesus olha para a direita, o diabo vem e dá um calote no G. Não é assim? Olha que interessante. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Muitas vezes, antes que o nosso ministério comece, antes que a gente consiga florescer nos dons do Espírito Santo, antes que as promessas de Deus comecem a ser tangibilizadas por cada um de nós, nós precisamos ser aprovados. E quantos de nós estamos caindo e sendo reprovados, como numa prova do Enem, que você quer passar para a medicina, você fez o teste, foi reprovado, tem que esperar mais um tempo. Aí vem de novo a prova, Wilke, você vai e faz de novo, foi reprovado, tem que fazer de novo. Aí vai, você faz de novo, tem que ser reprovado, faz de novo.
Quantos de nós estamos vivendo o mesmo ciclo, que é o ciclo do povo de Israel no deserto? Então, nós precisamos ter um foco nas promessas de Deus para a nossa vida. Nós precisamos ter uma sede que nos leve a buscar a Deus, independente da nossa vontade, independente do nosso desejo. Nós precisamos provocar esse desejo. Durante o louvor, nós precisamos provocar a nossa adoração. É claro que a adoração é obedecer a Deus. É claro que obedecer é melhor do que sacrificar. Mas quando você quer expressar sua adoração através do louvor, meu irmão, se você estiver assim, não adianta. Se você estiver distraído, não adianta. Se estiver difícil, esquece o que está sendo cantado e aproveita do momento, sabe para quê? Para se lembrar de todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida. E você começa a agradecer. Deus, obrigado aquele dia que isso aconteceu. Deus, obrigado porque aquela vez eu passei uma vergonha assim, mas era o Senhor me ensinando. Senhor, obrigado porque o Senhor me deu a oportunidade de fazer assim, assim, assado. Pai, quando o carro bateu aquela vez eu podia ter morrido, podia ter matado alguém, mas o Senhor me livrou. Quantos motivos nós temos para começar a expressar o nosso louvor? Aleluia! Paulo diz assim que ele se alegra nas suas fraquezas, nas tribulações, e através desse momento, quando ele olha para as suas fraquezas, o que ele fala? Todo mundo se lembra? Que está aqui no livro de Coríntios. Vamos ler juntos? Como é que é? Exatamente, ele descobre um tesouro dentro dele, e o poder de Deus se aperfeiçoa, nossa Deus, nas fraquezas dele. Olha só, 2 de Coríntios, exatamente 12, diz assim, 2 de Coríntios 12, é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, esse homem é o próprio Paulo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E se esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me nas minhas gloriar-me seria insensato, porque estaria falando, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Eu recebi tudo que recebi. Deus me mostrou, Lucas, tudo que Ele me mostrou. Deus me colocou numa posição de conhecimento que os outros homens aqui não têm, entende, Wilker? Paulo está falando, se eu quisesse me gloriar, eu não estaria sendo insensato, não é verdade? Porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou de mim ouve, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações. Foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa, aonde? Nas fraquezas. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse em mim. Por isso, o amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Aleluia! Então, a nossa posição diante de Deus, durante o louvor, por exemplo, tem que ser uma posição de rendição, uma posição de gratidão. O que o profeta Davi, vamos dizer assim, o salmista Davi, ele disse ali, entrarei por suas portas com dízimos. Foi com dízimos? Com ofertas? Entrarei por suas portas com o melhor da minha roupa, entrarei por suas portas com ações de graças. Se você quer acessar a presença de Deus durante o louvor, ao invés de ficar calado, ao invés de ficar assim, meu irmão, comece a levantar a Deus ações de graças. E muitas vezes é o que a palavra fala sobre sacrifícios de ações de graças, como diz o salmista. Sabe por que sacrifício, Gislaine? Porque às vezes essa pessoa está passando por tantos problemas. Problemas com os filhos, problemas com os pais, problema no trabalho, problemas financeiros.
é tanto problema, que ela fala assim, eu vou agradecer sobre o quê? Ela tem o direito de reclamar, entendeu, Sônia? Não tem? É um direito. Nossa, Deus, está tudo dando errado. Eu busco fazer o certo, só me acontece o errado. Mas a palavra fala, ao invés de trazer o seu direito, que é reclamar, me oferece sacrifício de gratidão, sacrifício de adoração. Você está sacrificando o que é um direito seu, para ser grato a Deus. E a palavra fala que quando nós fazemos isso, opa, o céu se move de forma diferente. Então, em nome de Jesus, que nós não nos portemos diante da presença do Rei dos Reis, de qualquer maneira, gente. Quando chega uma autoridade diante de um lugar, as pessoas normalmente se levantam, não é verdade? E o recebem. Só que hoje tem ocorrido uma desconstrução de autoridades, de valores, de verdades. Então as pessoas se achegam diante da igreja que não é um lugar para ritos religiosos sem sentido, não. Mas é um lugar de respeito, é um lugar onde a presença de Deus está sendo aclamada em meio ao corpo, porque a palavra fala assim, que quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque o que acontece quando eles vivem em união? O Senhor libera bênçãos que desce sobre a cabeça, que vem sobre a barba e desce sobre todo o corpo, não é isso? E é assim que Deus faz. Às vezes, quando você está aleatório, aqui ó, disperso, diante da palavra, mexendo no celular, pensando nos problemas de amanhã, diante do louvor disperso, sabe o que acontece? Aquele óleo da unção que Deus derrama, que poderia estar trazendo à sua vida um discernimento para resolver um problema, a cura de uma situação física, financeira, ou qualquer área da sua vida, você não acessa, porque ela exige um preço, e você não está pagando nem sequer o preço de levar a sua mente cativa à obediência de Deus. Trazei cativo todo o pensamento ao quê? A obediência, meu Deus, e às vezes a gente, sabe Wilker, na corporação militar tem muito isso do respeito, né, de entender autoridades. Talvez as pessoas precisavam mais desse tipo de cultura, para entender que diante de um louvor, onde o Deus dos deuses é engrandecido, é louvado, é aclamado, é reconhecido, não se porta de qualquer maneira. Ainda que com vontade ou sem vontade, você vai fazer o mínimo, que é trazer seu pensamento cativo à obediência. Deus, eu não estou nem um pouco afim, eu estou com raiva do Senhor. Deus, mas eu vou oferecer um sacrifício de gratidão. Eu vou te agradecer, porque mesmo com raiva, eu lembro daquele dia que o Senhor me livrou, eu lembro daquela vez que eu precisei de tal coisa e o Senhor abriu uma porta. Eu lembro daquela vez que aconteceu um acidente assim, era para a morte, mas o Senhor trouxe vida. Eu lembro daquela vez, quando a gente começa a se lembrar, a gente começa a exultar, a louvar, entende? Aleluia! Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Então, nós precisamos nos ater à palavra. Sem a leitura da palavra, nós não sabemos nem nos portar diante dele. Eu estava ouvindo o Ron Canole, do Hosanna Music. Eu não sei se todos aqui conhecem, mas ele foi, ali na década de 90, um dos maiores nomes da música gospel no mundo. No mundo. Diante do trono todo mundo conhece? Diante do trono se espelhou e se inspirou nas músicas do Hosanna Music. Grande parte das músicas deles foram trazidas de lá. E aquele modelo da Lagoinha, que era com aquelas bandas, aquela orquestra, trompete, gente, foi trazido de fora, se espelhando nesse grupo chamado Hosanna Music, que tinha um homem, um líder chamado Ron Canole. E eu estava ouvindo o Ron Canole dizer assim, numa palestra dele desse ano, agora de 2024, lá nos Estados Unidos, falando assim que aqueles salmos que diz que o Senhor derrama a sua bênção na congregação dos santos, que tem muita gente que fala, né? Mas não precisa ir na igreja. Mas isso é... Não, nós somos parte de um corpo. Aqui a gente se conecta, aqui a gente congrega. E ele falou assim que a maior parte das músicas dele foi dada durante a palavra. E o maior exemplo que ele trouxe na palestra dele foi, gente, aquilo que a palavra fala é verdade, porque quando o pastor estava pregando, e o pastor estava lá nessa palestra, enquanto todo mundo fazia anotações, quando o pastor falava, eu olhava para um lado, todo mundo fazendo anotação, escrevendo, e em mim vinha letras de música, letras de canções. E aí ele falou assim, quando o pastor veio pregar sobre essa questão de guerra, me veio essa letra e essa. Quando ele pregou sobre a questão da generosidade, me veio, give, and it will come back to you. E quando veio sobre isso, veio, e ele começou a escrever, a batalha do Senhor, e comecei a escrever essa. E ele falou assim, quase todas as canções, não todas, mas quase todas me veio durante a palavra, durante a ministração da palavra. Eu via
como sobre mim uma unção diferente. Eu olhava para o lado e falava assim, será que eu sou doido? E eu começava a escrever. Era a unção saindo do altar, vindo para o pastor e se derramando sobre mim. Simbolizado através desse salmo que derrama sobre a barba de Arão, e vai descendo sobre todo o corpo. É a unção do Senhor. Então, quando nós entendemos que o Senhor, Ele trabalha da forma como Ele designou, e nós começamos a nos colocarmos alinhados com a maneira que Deus trabalha, meu irmão, isso começa a refletir na sua vida. Aí aquela situação no seu trabalho que não se resolvia, aquela pessoa que se levantou contra você, as situações começam a mudar. Mas para isso a gente tem que se alinhar. Para isso, nós temos que nos posicionar. Para isso, a gente tem que estar disposto a vencer a guerra da distração, vencer a guerra da preguiça, vencer a guerra da indisposição. Estão entendendo? Aleluia! Então, nós somos um povo, como diz a palavra, e eu quero ler aqui com vocês, que Deus deixou para que nós conquistássemos coisas, realizássemos feitos maiores que os feitos que o próprio Jesus realizou aqui. Então nós somos chamados para construirmos o que nenhum homem jamais construiu. O nosso negócio é explorar a presença e a glória de Deus. Olha o que fala em João 14:12. João 14, 11 e 12, por favor. Creiam em mim, quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que faço, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Ele nos incumbiu, entende, Raimundo, de fazer coisas maiores do que Ele. E está vendo, Sônia, que Ele não fala assim, aquele que crê em mim, que jejua 7 vezes, que joga 7 pedrinhas para a lua, que não tem um ritual. Não tem um ritual, mas aquele que crer em mim. Então, nós precisamos entender que, para que tudo que a palavra se diz sobre a nossa vida comece a se manifestar, nós temos que nos alinhar à presença de Deus, nós temos que permanecer dEle, a palavra dEle permanecer em nós, nós temos que sacrificar aquela obediência que não queremos fazer, mas vamos fazer em obediência. E aí, nós entendemos que os nossos valores precisam ser a paixão e a curiosidade e a coragem. Sabe por que a curiosidade e a coragem? Tem pessoas que falam assim, será se eu posso ter o dom de cura? Você tem que ter curiosidade. Será se Deus pode querer me usar para esse dom? Você tem que ter coragem, porque às vezes quando Deus te pedir algo, Ele vai te direcionar, vai ser algo novo para você, e você vai ter que ter coragem. Eu lembro de uma vez que Deus me pediu para orar por alguém, só que eu fiquei um pouco assim, cara, mas será se é isso mesmo que Deus está falando? Será se não é? Será que não é? Será? E eu falei assim, você quer saber? A gente aprende muitas vezes errando. Quem não arrisca muitas vezes, nunca cessa, nunca aprende. E quando eu fui e fiz aquilo que Deus estava direcionando, aconteceu. E quando as pessoas recuam e falam assim, Deus, não, isso é coisa da minha mente. Então nós precisamos de ter coragem, curiosidade e paixão pela obra de Deus. Paixão. Nosso propósito é o reino de Deus, e o nosso lugar é na presença dEle. Nós temos uma missão aqui na terra, está escrito também em Isaías 61, 1 a 2, assim como Jesus leu diante do Sinédrio. Vamos ler aqui, Isaías 61, 1 a 2. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, para proclamar a liberdade aos cativos e a libertação aos prisioneiros. Versículo 2, para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Será se você tem consolado os que andam tristes? Uma pergunta. Tem, Maria Bezerra? Tem, Davi? Tem, Laís e Lucas? Ou a gente tem sido indiferente? A gente tem visto uma pessoa triste do nosso lado e tipo assim, já basta meus problemas. Esse é o Evangelho. É fácil falar dele, mas será que é tão fácil vivê-lo? Todo mundo olhando para suas próprias necessidades. Você tem olhado para a tristeza da pessoa alheia, que o Espírito Santo de Deus te ensina, consolar todos
os que andam tristes. Ele não fala consolar os que são da salvação. Ele não fala consolar aqueles que são filhinhos. Todos. É missão nossa. Porque a palavra fala que nós devemos exalar o perfume de Cristo. Onde nós passarmos tem que chegar a primeira presença de Deus. Tem que contagiar. Nós temos que ser cristãos radioativos. Sabe o que é um cristão radioativo? É aquele que quando ele chega, ele não é influenciado pelas forças locais. E se todo mundo fala palavrão, ele também fala. Se todo mundo bebe, ele também bebe. Se todo mundo fuma, ele dá uma pitaquinha aqui também. Não. O cristão radioativo, meu irmão, se ele chega num lugar onde tem fofoca, a galera para de fofocar. Se ele chega num lugar onde a galera fala palavrão, primeiro eles começam a pedir desculpa por estar falando palavrão com ele perto. Depois falam de falar. Estão entendendo? É o cristão radioativo. É aquele que as pessoas olham e falam assim, cara, eu nunca vou na igreja na vida, John. Eu pisar na igreja, Deus me livre. Povo quadrado, só eles que são dono da verdade. Não sei quantas coisas vocês já ouviram. Só que aí chega um cristão radioativo, sabe, Nise? Radioativo. Aí esse cara começa a ser confrontado com alegria. Que cara alegre, irmão. Esse cara começa a ser confrontado por uma pessoa que ela vive entusiasmada, mesmo com problemas. Ela não foca nos problemas, mas ela fala sempre do Deus dela que é maior que os problemas. Essa pessoa começa a ver milagres que acontecem através da vida desse homem. Essa pessoa começa a ver uma sabedoria nele, como a palavra diz que Deus fez a Daniel 10 vezes mais sábio que todos os sábios da época. Aí a pessoa fala assim, mas que desgrama que é esse de cara inteligente, sábio? Cara, como é que ele... Aí, de repente, aquele cristão radioativo chegou, depois dele, uns 5 anos depois dele, em um trabalho. Sabe o que acontece, Lucas? Ele é promovido, às vezes, primeiro. Aí aquele cara fica com uma raiva, mas ao mesmo tempo ele pensa assim, como que esse cara fez para achar graça diante dos olhos daquele patrão? Eu estou aqui, eu entrego bombom, eu pago almoço para o patrão, faço tudo e estou no mesmo lugar. Ele começa a ser contagiado por um cristão, meu irmão, radioativo. Aí, de repente, aquele cara fala assim, cara, como é que chama a igreja que você vai mesmo? Ah, chama Crown Church. Uai, depois eu vou lá. Você está entendendo? Ah, é mesmo, cara, vamos lá, vai ter um churrasco dos homens, vai ter um encontro das mulheres, vai ter um encontro de casais. Cara, vamos lá no culto de domingo. Vocês estão entendendo? Um cristão radioativo é assim, meu irmão. Onde ele passa, ele faz a diferença. Ele não é santarrão, ele não é o dono da cocada preta, porque o Senhor... Não, mas ele irradia a graça de Deus. Nós precisamos irradiar, nós precisamos contagiar os locais onde nós estivermos. Não podemos nos envergonhar. Temos que ter convicção do Deus em que cremos. Mas como ter convicção se não tem experiência? Consegue entender isso? Como ter convicção se não tem experiência? Então, meu irmão, nós precisamos buscar uma experiência profunda com Deus. Sem experiência, a gente fica contando a história dos outros e a gente não consegue viver e contar a nossa. Está entendendo? Sem experiência, na hora de fazer alguma coisa, você amarela, você dá para trás, você arrega, me desculpa a expressão, é o cristão arregão. Na hora que é para ele ir lá e botar a cara, ele arrega, sabe por quê? Ele não tem experiência com Deus, ele fala só da experiência dos outros, ele fala do Deus, mas ele não fala com Deus. Aí na hora que é para ele ir lá e Deus usá-lo, ele não tem experiência, ele recua. E tem que recuar mesmo, senão vai passar vergonha. Entendeu? Vai passar vergonha. Não é? Então, estamos nós buscando experiências profundas com Deus? Ou, José Vieira, nós temos nos contentado com a experiência que nós vivemos lá na década de 70? Ou tenho eu me contentado com as experiências que eu vivi nos retiros de jovens, que eram um fogo caindo do céu, e já está bom? Não é? Ou então eu fico contando a experiência dos meus pais. Nossa, na época do Toninho, da sei lá o quê. Não é assim? Será que eu tenho me contentado com as experiências passadas? Nosso Deus é um Deus de coisas novas, gente. Nem o maná podia ser guardado para o dia seguinte. Nem o maná. Ele era colhido, ele era moído, ele era torrado, daí se faziam bolos. Se guardasse para o dia seguinte, vinha com bolor, com mofo. A unção de Deus, meu irmão, não é para você ficar guardando aquela unção do ano passado e querendo manifestá-la hoje. Se você quer manifestar hoje, você precisa de uma unção nova. E isso custa um preço, entende, João? Isso custa um preço de santidade, gente. Não é fácil viver em santidade no dia de hoje, não é. Quem falar que é, ou é muito bom,
ou eu não sei. Não é. É muita informação, é muita raiva para lá e para cá, é muita polarização, é muita sensualidade, é muita distração, é muito tudo. Ou a gente entende e a gente começa a ir contra tudo isso que nos puxa para o lado onde nós devemos, na verdade, nos afastar, ou então eu sou levado pela maré. Todo mundo já viu no mar como é que é uma corrente de retorno? A onda vem, não é assim que a física explica? Ela tem que quebrar. Porque senão, se fosse uma onda eterna, ela estaria chegando aqui em Minas, né? Passando por Monte Everest, a onda ela não é eterna. Acho que todo mundo concorda com isso. A onda ela vem, ela perde força, ela quebra, e ela precisa voltar. Quando ela volta, tem outra onda vindo, então ela precisa voltar para um lado. Normalmente ela cria corrente de retorno aos lados, entendeu? Essa corrente de retorno, ela puxa para trás. Aí quando as pessoas às vezes caem numa corrente de retorno, ela fica tentando nadar para frente, tentando chegar, mas ela não consegue, porque é uma corrente contrária à força dela. E qual força é maior? Pelo amor de Deus, a sua força ou a força de uma correnteza de um mar? Do mar. Só que a gente vive no país dos super-homens. Como é que chama aquele cara das águas, da Marvel? Do Aquaman. Tem gente que acha que é o Aquaman, você entende? Mas são fantasias que a gente cria na nossa mente. Não, eu estou vendo tudo isso aqui, sabe? Eu estou indo nos shows aqui, sabe? De funk, de sertanejo. Estou ouvindo sertanejo todo dia, que fala sobre sensualidade, sobre traição, que fala sobre todo dia. Aí todo dia eu vou lá, fico de conversinha com a fulana no meu trabalho, tal. Não, mas eu sou o Aquaman, eu não vou cair não. Aí você fica lá, entendeu? Flertando com o pecado. A maré toda vindo, meu irmão, de repente, pum. É o crente Aquaman. Ele é poderoso, entendeu? Não, meu irmão, não é isso que a palavra fala, não. A palavra fala que nós somos feitos de carne, que veio do barro, do pó, da terra. A palavra fala que a nossa natureza é de pecado, porque é uma carne que não se conecta com a santidade. Então, se você entra na maré do pecado, meu irmão, não adianta lutar se você não nada para fora dessa corrente de retorno. E você só nada para fora quando você começa a buscar o caminho da santidade. Quando você começa a pagar o preço da unção. Catherine Kuma falava muito isso, que o preço da unção muitas vezes te leva a momentos solitários na sua vida. Não solitários no sentido de ser uma pessoa, mas no sentido de muitas vezes estar sozinho porque você está buscando, você e Deus. Muitas vezes você busca com seu cônjuge, mas às vezes você busca sozinho. Tem pessoas que estão limitadas ao cônjuge. Mas se ele me chamar para orar, não, meu irmão, você não está grudado, não nasceu grudado. Mesmo assim, se nasce grudado, o que faz? Separa. Se há meses, nasceu grudado. Amém? Então, para finalizar, eu quero ler com vocês Números 11. Números 11 traz um ensinamento bem direcionado, que diz assim: o fogo da ira do Senhor. Aconteceu que o povo começou a queixar-se das suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. Está falando do povo de Israel com Moisés. O povo começou a queixar, o povo começou a reclamar. E a ira do Senhor se acendeu. Então o povo clamou a Moisés, este orou ao Senhor, e o fogo extinguiu-se. Por isso aquele lugar foi chamado Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar-se e diziam: se tivéssemos carne. Se a gente tivesse uma carninha para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. E também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas, dos alhos. Olha isso. Que Egito maravilhoso, hein? As pessoas se esquecem. Elas estavam no tempo da escravidão. A palavra não relata que eles tinham carne lá assim à vontade. Mas que saudade dos peixes gratuitos ali do Egito. Outras passagens falam da carne do Egito. Ali o poró. E ele diz assim:
Mas agora perdemos o apetite. Nunca vemos nada a não ser este maná. O maná era como uma semente de coentro, tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual ou socava num pilão. Esse é o maná, viu, gente? Algumas pessoas pensavam que o maná era o pão direto caído do céu. Não é, tá? Nem Jesus, que é o pão da vida, caiu como um pão do céu, né, meu Deus? Então, depois disso, eles amassavam, e a palavra diz assim, coziam, faziam bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada da sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor. E por isso, pareceu mal a Moisés. E ele perguntou ao Senhor, por que trouxe esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim, que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo chato, reclamão? E ele continua no versículo 12. Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu que dei à luz esse tanto de israelita aí? Mais de 600, sei quantos milhões de homens aí? Por que me pedes para carregá-los nos braços, como uma ama carrega o recém-nascido? Para levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos seus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? E eles ficaram se queixando contra mim, dizendo, dá-nos carne! E ele continua no versículo 14, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora. Olha o que Moisés falou para Deus, se vai ser desse jeito, Deus, tira minha vida, me mata, eu não aguento mais. Se te agrada de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. E ele diz assim no versículo 16, o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Versículo 17, eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você. Sobre quem? Moisés. E porei sobre eles os 70. Olha o que Deus está falando. Por que Deus não falou assim, eu vou tirar do meu espírito e vou dar aos 70 homens? Por que Ele está falando, eu vou tirar de você, Moisés, e vou distribuir sobre os 70 líderes? Ele é Deus, Ele podia tirar dele, não é verdade? Mas Ele fala que Ele tirará de Moisés e distribuirá aos 70 líderes. E ele continua, eu descerei, falarei com você, tirarei do espírito que está sobre você, porei sobre eles, eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que vocês não tenham que assumir tudo sozinho. Aí, para isso acontecer, diga ao povo, consagre-se pela manhã, pois vocês comerão carne. O Senhor ouviu quando se queixavam, ele começa a dizer. O que eu quero dizer é que, naquele tempo, Deus tirou do espírito que estava sobre Moisés, para distribuir sobre 70 homens. Só que a palavra diz em Atos 2, conforme uma profecia do livro de Joel, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Esse mesmo Espírito que foi derramado sobre aqueles homens, hoje veio sobre nós de maneira ainda mais abundante. Não foi tirado de um homem para colocar sobre nós, mas veio do próprio Deus sobre a nossa vida. Todos nós temos em Deus autoridade, todos nós temos em Deus poder para pisar serpentes, escorpiões, todos nós temos em Deus para realizar coisas e obras maiores do que Ele fez aqui na terra. Se coloque de pé em nome de Jesus. A palavra fala assim que Moisés duvidou de Deus. A palavra diz assim que Moisés falou assim, Deus, como que eu vou fazer? Olha todos esses homens, essa nação inteira diante de mim. Nem todos os gados do mundo seria suficiente para dar a comer esse povo. Deus, nem que eu pegasse todos os peixes do mar, eu conseguiria alimentar esse povo com carne como eles querem. E Deus falou assim, não, mas eu vou dar. Aí ele fala, mas como? É impossível, é muita gente.
E sabe o que Deus fala? Ele fala assim: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Miriam, todo o mar não dá conta? Porque é muita gente? Você está falando que o meu poder é limitado ao mar? Eu criei o mar, eu criei os peixes, eu criei as aves, eu criei tudo que na terra existe. Estará limitado o meu poder? Estará limitado o meu poder? Agora você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Então Moisés saiu, contou ao povo que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades entre eles e as dispôs ao redor da terra. A palavra fala assim, que veio como do mar ali uma quantidade de codornizes, que encheu toda a terra a 90 centímetros de altura de carne. 90 centímetros de altura de carne, a um raio, a um diâmetro de uma caminhada, de um dia. 90 centímetros de carne, em uma caminhada de um dia, no raio de um dia de caminhada. Foi o que o Senhor trouxe de carne, porque Ele não é limitado. O nosso Deus não é limitado. Estão entendendo isso? E a palavra fala que trouxe uma comida não para eles comerem 10 dias, não para eles comerem 20 dias, mas para que eles pudessem comer durante todo o mês, de manhã, de tarde, de noite, até que a carne saísse pelo nariz deles. Aleluia! Então, em nome de Jesus, com tudo que falamos hoje, enquanto o louvor estiver tocando agora, nesse momento final, eu quero te convocar a provocar os céus. Essa unção que já está sobre a sua vida, mas que precisa ser renovada dia após dia. A chama tem que ser acesa todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Nós engrandecemos o Senhor, Pai. Apesar da tua glória, apesar do teu grande amor por nós, o Senhor se importa com cada um de nós, cada um que está aqui, Senhor. O Senhor se compadece, os teus olhos, Senhor Jesus, se voltam para cada um de nós aqui. Apesar, Senhor Jesus, das nossas fraquezas, apesar das nossas debilidades, Senhor, dos nossos pecados, das nossas transgressões, o teu amor é tão grande que Ele cobre tudo isso, Pai.
Ele cobre as nossas falhas, Ele cobre os nossos erros, Senhor. Ele cobre, Senhor Jesus, todas as nossas fraquezas, Pai. O Teu amor é grande, Senhor. Por isso nós Te exaltamos nessa noite. Por isso, Senhor, nós queremos sim, Senhor, nos render ao Senhor totalmente, Pai. Nós queremos fazer um trono de adoração, um trono de louvor ao Senhor nessa noite, Pai. Tu mereces, Senhor Jesus, porque o Teu amor é tão grande por nós, Pai, que nós queremos Te adorar, nós queremos Te honrar, Senhor. Queremos dizer, Senhor Jesus, que Tu és soberano sobre toda a terra, Tu és soberano sobre os céus, não há outro como o Senhor, Jesus. Tu és digno de toda adoração. Nós entramos por essas portas com ações de graça, com hinos de louvor, com júbilo, com celebração, porque Tu és o Deus grande, o Deus poderoso, o Deus de Israel, aquele, Senhor Jesus, ó Deus, que conduziu um povo pelo deserto, aquele que fez com que o maná descesse sobre o deserto. Tu és o Deus grande, Pai, o Deus poderoso, o Deus que se compadece de nós. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia. Tu és soberano. Erga as suas mãos, diga a Ele, Tu és soberano, Pai. Derrame-se na presença do Senhor. Expresse a Ele com alegria. Dê a Ele a sua adoração nessa noite. Quebrando o seu coração, quebrando o seu coração. Todas as coisas. Tu és onisciente, Senhor. Mais uma vez, Tu és soberano. Contemple a soberania e a grandeza do Criador. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor Absoluto. Domina sobre tudo, Senhor. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar da Tua glória, Jesus, amor tão grande, eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo. Vamos aplaudir o Senhor. Diga, Tu és tremendo, Senhor. Tu és grande. Tu és Senhor absoluto, Pai.